A fé cristã é sobre certezas, garantias, porque ela não é baseada em mim, em você, mas no poder, na graça de Deus. E a carta de João, a primeira carta do apóstolo João, é especificamente sobre isso, certezas da nossa fé. Vamos continuar caminhando por esta carta, recebendo a mensagem do Senhor nesta carta, um livro escrito pelo apóstolo João, hoje no capítulo 4, 1 João capítulo 4. Antes de Apocalipse, você vai encontrar as 3 cartas de João, a primeira mais extensa, e vamos então ao capítulo 4, versos 1 a 6. Mas eu disse que esta carta é sobre as certezas da fé, e há um verso nesta carta que expressa bem esta tônica, esta ênfase. Antes de ler o texto da noite, deixe-me reportá-lo a João, 1 João 5,13. Ele escreve assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Veja a última colocação dele ali, totalmente na volta da certeza, para que saibam que têm a vida eterna. A vida com Cristo, a partir de Cristo, não é sobre incertezas, mas sobre certeza, porque tudo depende do poder da graça do Senhor em nossas vidas. E agora vamos então a 1 João capítulo 4. O nosso foco está de 1 a 6, mas eu vou retroceder um pouco ao capítulo 3, começando com o verso 23. 1 João 3, 23, e vamos até o verso 6 do capítulo 4. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra, que ela edifique cada coração e vida aqui nesta noite. Assim diz a palavra, 1 João 3, 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O verso 1 começa dizendo: não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos. No verso 4 ele diz, ele apelando aos crentes de forma carinhosa, como já um apóstolo idoso: filhinhos, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Verso 6, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esta é a palavra do Senhor. Falsificação. Falsificação é um problema grave dos nossos dias.
A indústria é algo tremendo nos dias que vivemos. Temos de tudo produzido em volumes e variações e todo tipo de coisa, desde alimento até maquinários para nos dar mais conforto, etc. Mas, paralelamente, há as falsificações. E se a indústria se multiplicou, se esmerou, as falsificações também. E é tremendo o prejuízo das indústrias, é um volume enorme, prejuízo das indústrias por causa das falsificações. E muitas delas são tão bem feitas que pode-se adquirir como verdadeira e usar e talvez nunca perceber que adquiriu algo falso. Algo parecido está acontecendo nos dias de João, o apóstolo. Lá está ele supervisionando diversas igrejas, na região onde ele estava na cidade de Éfeso, grande cidade, e então naquela cidade haviam igrejas. Naqueles tempos, igrejas eram pequenas, reuniam em casas, diversas igrejas pequenas, e também nas cidades por perto. E João, então, pastoreava como o apóstolo, então, sobre aquelas igrejas. E aí, ele vai dizer aqui no verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? Venceram os falsos profetas. Os falsos profetas, vocês os venceram, vocês são vitoriosos sobre eles. Eles são falsos, são falsificações, parecem verdadeiros, mas não são. Ficam muito próximo em aparência do verdadeiro, do real, mas não são. Mas vocês venceram esse pessoal todo errado, falsificado. Aqui nós temos a afirmativa mais uma vez de João, de garantia, de certeza. Vocês talvez vão vencer. Não. Quem sabe um dia vocês vão vencer. Não, vocês venceram. Filhinhos, vocês que são meus filhos, então em Cristo, vocês são de Deus e os venceram. A deturpação estava atuando nos dias de João entre aquelas igrejas e crentes. E João então fala sobre essa deturpação como algo que está vencido, deturpação vencida. Este é o assunto dele. E então a palavra do Senhor fala a você nesta noite, fique na vitória sobre a deturpação. Fique nessa vitória, esperando o desvirtuamento. Sim, nós ficamos nessa vitória, nós temos vencido, mas devemos esperar o desvirtuamento. Eles têm vindo, eles vêm, e eles virão. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Profetas, mas falsos. Profetas, mas falsos. Têm saído pelo mundo, isto é, estão espalhados por aí, estão presentes. E aqui ele não está se referindo tanto à humanidade em geral, mas falando no nosso meio, onde nós habitamos, onde nós andamos. Muitos profetas têm saído pelo mundo. Às vezes, as pessoas crentes no começo da fé, ou crentes mais inexperientes, ficam um pouco desanimados com o fato de que há sempre um embate pela fé. Há sempre um embate pela fé. Veja só, nos dias dos apóstolos, igrejas debaixo da supervisão de um apóstolo. E lá naqueles dias, poucas décadas ali após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, esta batalha pela verdade já estava presente. Não pense que o inimigo das nossas almas, o inimigo da obra de Deus, vai dar sossego em algum tempo. Ele vai sempre achar um jeito de incomodar e tumultuar a obra do Senhor. E alguns gostariam que a fé cristã fosse assim um campo pacífico. Quando você adentrou a vida cristã e ao campo do Senhor, a igreja do Senhor, aí agora estamos todos nós protegidos de qualquer ataque de desvirtuamento. Não. Essa luta não cessou e não vai cessar. A luta pela verdade é constante. Jesus Cristo mesmo já enfrentou isto nos dias dele.
E eu e vocês temos que lembrar disso, sim. Muitas vezes o debate, o contra-argumento é necessário no meio do povo de Deus, em nós, nas igrejas. Precisamos muitas vezes denunciar erros, denunciar desvirtuamentos, porque eles vêm para confundir, parecem profetas, mas são falsos, muito bem falsificados muitas vezes. Agora, o texto usa a palavra Espírito aqui em várias formas. Algumas vezes ele está falando do Espírito Santo, quando ele fala, por exemplo, no último verso do capítulo 3 que nós lemos, ele fala sobre o Espírito que foi nos dado. É o Espírito Santo que Jesus Cristo havia prometido. No Evangelho de João está registrado a promessa desse Espírito. O Espírito Santo, o novo Consolador, quando Jesus Cristo não mais estaria com a sua igreja. Mas a palavra Espírito usada também nesses versos que nós aqui lemos, para se referir justamente aos profetas falsos, pessoas que estão pregando desvirtuamentos, deturpação. E esses também estão movidos por um espírito mau. E o erro mesmo também é chamado de espírito no último verso que nós lemos, o verso 6, o espírito do erro. Então, é preciso ouvir espírito e diferenciar o uso da palavra. Então, quando fala em espíritos no plural, em particular, está falando do ensino errado, das pessoas que estão proclamando o ensino errado. Mas ele fala sobre esses espíritos ter saído pelo mundo. E eu já expliquei esse assunto, mas mais especificamente, ele está se referindo que tem saído para cima das igrejas, quando ele fala sobre ter saído para o mundo. Isto é tão verdade, porque ele escreve sobre isso para as igrejas e para os crentes. Esse problema estava indo para cima justamente das igrejas e dos crentes, saindo pelo mundo. Eles não ficam quietos. Esses falsos profetas não são uma novidade. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus Cristo fala que naquele dia, no dia final, muitos vão me dizer, disse Jesus, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, e ele vai dizer o quê? Eu não os conheço. E eles vão argumentar, mas nós profetizamos do teu nome. Nós realizamos maravilhas e sinais. Ele vai dizer, não os conheço. Jesus já no Sermão do Monte avisou sobre a deturpação e o desvirtuamento. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, quando ele tem um encontro com a liderança justamente de Éfeso, onde João vai atuar depois, quando ele escreve esta carta, Paulo está passando rapidamente em viagem e para no porto de Mileto, que ficava próximo a Éfeso, e ele marca um encontro. Ele não tem tempo para ir até Éfeso. Então os líderes de Éfeso vêm encontrar com Paulo no porto de Mileto. E lá Paulo faz um discurso e um sermão para eles, porque Paulo diz ali, eu não vou vê-los mais. Está se despedindo deles. Paulo sabia que não iria se encontrar mais com ele. Então ele dá uma série de orientações, exortações, e ele fala para eles, virão falsos profetas, lobos no meio de vocês, depois que eu partir. O apóstolo Paulo alerta sobre isso. Pedro também, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, fala sobre os falsos profetas. Pedro diz, eles existiram no Velho Testamento e também está existindo entre vocês na igreja de Jesus Cristo. Então, esses falsos profetas foram anunciados, você e eu devemos esperar desvirtuamentos, pessoas que vêm com a mensagem, mudando, deturpando o Evangelho, a sã doutrina. Agora, qual é o problema? Qual é o risco? Qual é o perigo? Crentes, de forma muito comum, não estou dizendo todos, mas é muito comum, crentes terem uma suscetibilidade por novidades, por sensações, só as verdades da palavra de Deus. Eu queria uma coisinha mais assim, que desse um pouco mais de emoção, que fosse um pouquinho mais sensacional. Então, alguém ali tem, eu vou atrás.
Vem um sujeito, faz um seminário, faz uma escola, olha, eu descobri um negócio que ninguém mais tem, ele tem aquele segredinho, e lá vai o crente para ver aquilo. Em tal culto acontece isso, lá vai o crente para ver aquilo e fica todo impressionado. Eu já vi de tudo. Talvez alguém aqui se lembre até, anos atrás, me deu um trabalho tremendo, porque surgiu um negócio por aí, de que acontecia em certos cultos e igrejas neocarismáticas, pentecostais, acontecia de obturações comuns serem transformadas em ouro. E esse negócio virou uma sensação. E eu tive que responder e explicar a tanta gente que estava impressionada com esse negócio. Mas é verdade, porque todo mundo viu e tudo mais. Eu nunca vi um milagre mais fajuto do que esse. Já viu um negócio desse? Deus só mudar a obturação e o dente continuar remendado? Então dá um dente inteiro de novo. Isso mexia com as pessoas, mesmo de igrejas ortodoxas como as nossas, que ensinam a palavra. Há uma suscetibilidade por sensação e novidade. Se tiver um anjo, apareceu um anjo, que coisa tremenda. A palavra não é suficiente, preciso ver um anjo. Deus falou, não é suficiente, eu preciso de uma sensação. Ou então vem aquele que descobriu um versículo e ali ele dá um jeito daquele versículo, criar uma ideia sensacional e aí todo mundo vai atrás. É uma chave que ninguém tinha antes. 2000 anos de igreja. Existe um negócio por aí, por exemplo, de declarar, como se nós tivéssemos o poder de fazer as coisas acontecer pela nossa voz. E aí, então, arruma uma palavra, e em cima dessa palavra, na Bíblia, constroem tudo isso, numa exegese, numa interpretação da palavra totalmente errada, porque não há fundamento para aquilo do ponto de vista gramatical. E todo mundo vai atrás. Você declara, eu declaro, não aceito mais isso, e pronto, mudou tudo. Essa suscetibilidade por novidades, Cristo crucificado, ressurreto não é suficiente para mim. Viver na palavra e andar com Deus cada dia, nas lutas deste mundo e nas dificuldades não é suficiente. Buscando a graça de Deus que me sustente, que me dê força, não é suficiente isso. Preciso algo mais. Por isso ele vai dizer a eles, examinem os espíritos. Examine os falsos profetas, examine o ensino falso que você está ouvindo. Examine essa igreja nova, esse ensino novo, esse pastor novo que apareceu. E agora com a internet então, se João já tinha trabalho, que trabalho nos nossos dias. João não tinha que mexer com internet. Essa divulgação fácil de ideias, de sensações. Crentes têm dificuldade com fazer a crítica. Há uma ausência de crítica nos crentes. Não estou falando crítica no sentido negativo do atacar as pessoas, mas crítica na forma de fazer-se uma análise aprofundada, bem examinada das coisas. Há uma ausência de crítica. Ouviu, já quer crer, porque é sensacional, porque é novidade, parece bom. Então nós precisamos esperar desvirtuamentos, porque eles vêm e temos o espírito crítico. Examine os espíritos. Diz ele aqui, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Falsos profetas se manifestam de duas formas. Uma é na dimensão moral. É este o caso principalmente quando Jesus alerta sobre a vida dos falsos profetas no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, que já mencionei. E ele vai dizer, pelos frutos os conhecereis. Olha os frutos, isto é, olha a vida deles. Olha como é que eles vivem. Esse é um dos problemas de ficar exposto a pregadores e profetas de internet. Você conhece aquele sujeito ali por 20 minutos, dentro de uma telinha, você não conhece a vida dele. Como é que é a vida dele em família?
Como é que é a vida dele com relação a finanças? Como é que ele administra as finanças? Como pastor? Como é que é lá? E Jesus fala sobre conhecer os frutos, a conduta moral. A conduta moral. Pode ter a mensagem certa e ser um falso profeta, porque não anda como o Senhor quer. Mas o falso profeta numa falha doutrinária, não moral. Aí é uma questão de ideias, uma questão intelectual, que é o caso destes que João está apontando aqui. Ele diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. João está lidando com um tipo de falso profeta, uma variedade, nos nossos dias e naqueles dias. Mas, no caso nessas igrejas aqui, havia um tipo de falso profeta. E não era um caso moral, ele não aponta principalmente isso, mas um falso profeta no sentido doutrinário, de ideias, daquilo que ensinava. Qual era o problema? Nós sabemos por outros escritos que lá em Éfeso havia um sujeito Cerinto, que ensinava um evangelho bem desvirtuado. E João tinha problema sério com este homem, Cerinto. E uma das coisas que ele dizia é que Cristo veio sobre Jesus no batismo. E antes de Jesus ir à cruz, Cristo foi embora, ficou só Jesus. A doutrina da Trindade estava totalmente estraçalhada das mãos dessa pessoa, e Jesus e Cristo, então, aí numa dicotomia, numa separação tremenda, e nós ficamos, então, na doutrina dele, com um Salvador na cruz que não pode ser Salvador, porque Cristo não morreu por nós, apenas um homem, Jesus, e aí, então, a salvação tinha que tomar outro caminho, que é uma das coisas que João vai combater. Já não seria uma salvação baseada na morte de Cristo por nós, mas seria através de certos exercícios espiritualistas, buscando experiências intimistas, transcendentais, buscar outros níveis mais altos, aquela coisa toda. Então, por isso que ele bate na tecla aqui, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, isto é, ele realmente manifestou o mundo encarnado desde o nascimento, esse procede de Deus. Ele está denunciando os outros, mas todo espírito que não confessa Jesus, isto é, plenamente, Jesus é o nome humano do nosso Senhor, de nascimento. Então, por isso, desde ele como ser humano e até como Cristo, quem não o confessa não procede de Deus. Então, nós temos aqui o falso profeta que falha no ensino, deturpa o ensino do Senhor. E há muitos que buscando todo tipo de sensação. Eu fico impressionado às vezes nos nossos dias, ver tantas coisas. Há pouco tempo atrás me mandaram uma foto de um livro, não conheço o livro, não sei o conteúdo, cuja capa, o título era Rumo aos 120 anos. Era um livro sobre saúde, corpo. Parece que o autor, se me falha a memória, era um pastor, mais um médico. Mas eu já achei o título safado. Especialmente para um pastor colocar. Tem dois caminhos. Será que eles creem que, seguindo certas dietas bíblicas, vai se viver até 120 anos? Estamos querendo enganar a quem? Vender livro? Ou talvez não usou como um golpe publicitário. Sensação. Rumo aos 120 anos. Quero ler esse livro. Cabe para um pastor fazer de uso de tal subterfúgio? Não me parece adequado. Temos que tomar todo cuidado. Dias difíceis. Mas note que João diz, o mundo os ouve. O mundo os ouve. Falsos profetas são populares. Agradam. Eles têm seguidores na internet, fora da internet. Tem que tomar cuidado. Nós temos que ficar na vitória sobre a deturpação, mas esperando desvirtuamentos. Eu falei dente de ouro, isso sumiu. Mas daqui a um pouco vem outro negócio, e vem outro.
e vem outro. E há uma variedade de formas, de problemas, de ensinos que está por todo lugar. Sobre Jesus Cristo, o entendimento sobre Jesus Cristo precisa ser perfeito, correto, adequado. A igreja já resolveu, a igreja de Cristo, e estou dizendo a igreja com cristandade histórica, não estou falando da igreja batista, nem mesmo da igreja católica romana, mas a cristandade resolveu há muito tempo o problema, o entendimento das Escrituras com relação a quem é Jesus Cristo. E isso está aí para quem quiser conhecer, estudar e entender a ortodoxia da fé cristã, aquela que é exposta e defendida pela igreja, que reflete o que as Escrituras dizem. Nós temos deturpações como, por exemplo, dos testemunhas de Jeová. Jesus Cristo foi apenas um homem, um profeta, mas não um Deus conosco. Os mormons ensinam e falam como se cresce em Cristo, como nós cremos, mas quando você vai ver um pouco mais a fundo a ideia deles, é um Cristo que não dá nem para reconhecer como o Cristo que nós entendemos. Ele chega a ser o irmão de Satanás no mormonismo. No Espiritismo, quanta fala de Cristo lá, mas não tem nada a ver com o Cristo do Evangelho na sua totalidade, integralidade. Desvirtuamentos por todas as partes, mas a você pertence a vitória sobre o desvirtuamento. Fique nela, fique nessa vitória, protegido pelo Espírito Santo. Há tantos desvirtuamentos, eles vieram, eles vêm e virão. Como posso eu sobreviver? Como posso eu ficar na vitória? Nós temos o Espírito Santo conosco. Diz, verso 24 do capítulo 3, os que obedecem seus mandamentos nele permanecem e ele, Cristo, neles. Do seguinte modo, como que Cristo permanece em nós? Sabemos que ele, que Cristo permanece em nós pelo Espírito que nos deu, aí é o Espírito Santo. No Evangelho de João, nós encontramos Jesus Cristo na última noite dele com os discípulos, numa longa conversa ali, ele diz que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e João diz, ele já nos deu o Espírito Santo. Essa é a garantia nossa. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que o Espírito Santo é o selo da promessa. A promessa de Deus, que ela vai se cumprir. Como que isso pode ser garantido? Deus colocou um selo, o Espírito Santo. Selo, não no sentido do selo que se usava, não sei se usa ainda, no correio. Mas selo no sentido de lacre. Conhece o selo de lacre? Como, por exemplo, na placa do automóvel, coloca-se ali um lacre, é um selo. O Espírito Santo é o selo, nos tornamos invioláveis. O Espírito nos guia, nos protege, nós somos do Senhor. Por isso, diz ele, vocês já os venceram. E ele diz no verso 4 do capítulo 4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, maior do que esses profetas que saíram pelo mundo, saíram pelas igrejas querendo atrapalhar todo mundo e a obra do Senhor. É interessante que falso profeta é uma obra maligna mesmo, porque não somente eles têm uma ideia errada, como eles querem incomodar os outros. Eles não ficam satisfeitos de terem elas em si mesmos. E eles vão atrás da igreja, dos crentes. Protegidos pelo Espírito Santo, nós podemos permanecer nessa vitória. A batalha pela verdade, a verdade do Evangelho, nunca se esqueça, é uma batalha supra-humana. É uma batalha do diabo contra a obra de Deus, contra a minha vida em Cristo e a sua vida em Cristo. Nenhum de nós é páreo para esta batalha sozinhos. Nós não podemos começar e viver a vida cristã pelas nossas próprias forças, é preciso a obra do Espírito Santo. E nós não conseguimos nos manter na vida cristã sem o selo e a presença do Espírito Santo. É uma obra que não pode ser realizada na força humana, porque a nossa batalha, segundo o apóstolo Paulo, não é contra sangue e carne, mas poderes celestiais caídos. Mas esta garantia de proteção, maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesses falsos profetas, nessas ideias erradas atuais, naquelas que virão. Nós vamos sobreviver porque o Espírito Santo nos
protege. Mas fique ainda na vitória sobre a deturpação, atentando à palavra. Porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós podemos cair numa teoria muito teórica. Como que o Espírito Santo nos guarda, nos protege? A palavra é fundamental. É preciso olhar para ela, conhecê-la, examiná-la. Ser guiado, esclarecido pela palavra. Estar baseado na palavra. Então, atentando à palavra, nós ficamos na vitória sobre toda a deturpação, toda a corrupção, todo engano. No verso 6 ele diz: aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que conhece a Deus, isto é, tem relacionamento com Deus, o verbo conhecer no sentido de relacionar, é filho de Deus, em Cristo. Aquele que é realmente, nos ouve. Ouve quem? Quem? Nos ouve. Está falando da doutrina apostólica. Ele é um dos apóstolos. Nos ouve, nós apóstolos. Isto é, a doutrina apostólica, a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, diz o Salmo 119. Eu falei sobre aquela última noite de Jesus Cristo no Evangelho de João, quando ele promete o Espírito Santo, mas ele também faz aquela longa oração no capítulo 17, e ele vai dizer naquela oração, pedindo ao Pai por nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nos ouve. Nos ouve. É preciso ouvir a palavra do Senhor. Não creiam, diz o verso 1, em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Como eu faço isso? Através da palavra. A palavra, a verdade entregue de uma vez por todas ao povo de Deus. A doutrina apostólica. Ouvir os apóstolos, ouvir a palavra de Deus. Aí nós podemos reconhecer o erro, a deturpação, o desvirtuamento e permanecer na vitória sobre todos esses falsos profetas. Cuidado com o apego então às sensações, novidades, que aparentam serem bíblicas, que usam a Bíblia em alguma forma. O diabo conhece a Bíblia, você sabe disto, e conhece muito bem. Quando o diabo tenta Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, lá no deserto, Jesus está jejuando e ele é tentado 3 vezes. Nas 3 vezes o diabo tenta Jesus citando o Velho Testamento, a Bíblia. Mas de forma desvirtuada. Então, somente porque um profeta, um pregador usa a Bíblia, não é suficiente para a gente dizer, você dizer, olha, tranquilo. É preciso ver se ele está fazendo o uso correto da Bíblia, tirando o texto fora do lugar, inventando ideias em cima do texto que não refletem a Bíblia toda, o ensino completo. Cuidado quando você ouvir sensação, novidade, porque a fé cristã, meu irmão, minha irmã, não começou ontem, nem com esse pregador, aquela pregadora. Quando vem essas novidades, eu penso, mas então em 2000 anos de fé cristã, com tantos pensadores que Deus deu à igreja, e mestres, gente profunda e capaz, conhecedora, ninguém viu isso, só esse camarada agora descobriu isso. Um segredinho, algo que ninguém tem, um poderzinho a mais, e daí por diante. Mas o mundo os ouve. Eles são populares. Gente, muita gente, não é sinônimo de verdade, de mensagem correta. E nós nos contagiamos com volume e gente. E achamos que isso autentica a mensagem. Cuidado. É preciso conhecer a palavra melhor do que o falso profeta, para você saber que ele está errado. Mas se você não conhece tanto, quando você ouvir alguma coisa que parece não bater, pode ter certeza que não deve estar batendo mesmo com a palavra. O Espírito Santo já vai lhe alertando. Mas se eu não sei o suficiente, e aquele falso profeta é tão esperto na forma dele
Aliás, eu escuto alguns, eu não escuto, mas enviam para mim, às vezes um e outro vejo um pouquinho, porque me perguntam o que você acha disto. Eu não tenho muita paciência para ouvir, mas tenho que dar uma resposta. E eu fico ouvindo aquele jeito de falar, fico pensando, esse cara seria um bom vendedor de carro usado. É bom de papo. Mas como vai para cá e para lá? Facilmente. Falador. Se eu não consigo, eu tenho que saber onde esclarecer. Deus deu a nós o porto, o amparo seguro. Você está numa igreja que é bíblica. Você não precisa ficar na luta sozinho. Deus tem dado mestres à igreja. Procure esclarecer com então quem sabe mais. Ouvi tal ideia, me chamou a atenção. O que você me diz disto? À luz da palavra. Um dos erros que acontece tantas vezes é o crente, às vezes, ou porque ouviu falar, ou porque ele mesmo se despertou que quer saber mais. E o que ele faz? Vai procurar um seminário, uma conferência, um encontro de alguém deturpado. Porque acha que lá então está acontecendo umas coisas, tem uns ensinos diferentes. E deixe-me lembrar disso. O falso profeta não chega e diz, eu sou falso profeta, tá bom? E mais, a maior parte deles não vai chegar e dizer, olha, a palavra de Deus, isso é tolice, não existe. Não vem com a Bíblia na mão, vão falar de Jesus Cristo, vão citar textos bíblicos. O inimigo diz, o apóstolo Paulo se transforma em anjo de luz. Ele é camuflado. Ele não é aquele exército inimigo que põe o uniforme do lado contrário e levanta a bandeira do lado contrário, você sabe, inimigo. É preciso todo cuidado. Quero saber mais, quero me aprofundar. Vou procurar o pastor da minha igreja e perguntar, pastor, onde eu posso conseguir um embasamento na sã doutrina? Eu quero gastar mais tempo me aprofundando mais. Não, eu ouvi falar de um negócio interessante por aí, vou para lá, fora do arraial da igreja minha. Aqui ninguém sabe nada. Meu pastor também não pode me ajudar nada, deixa eu ir para lá. E se expõe aquilo que não precisa se expor. E perde a vitória. Nós que estamos no Senhor, ouvimos a voz do Senhor, ouvimos os apóstolos da doutrina, nós ficamos na vitória sobre a deturpação. Que privilégio ficar nessa vitória, nessa garantia, nessa segurança, de que não vamos ser arrastados para o erro e para a confusão. E como triste a história de tantos que vão e depois têm uma experiência terrível, ou porque foram atrás de falsos profetas na questão moral, na forma de lidar com dinheiro, ou outras coisas, relacional, ou então deturpar o ensino bíblico. Que bom poder caminhar nessa toada segura, nessa batida sólida, de andar com o Senhor cada dia na graça dEle, à luz das Escrituras. Não estou vendo anjo nenhum, mas a palavra do Senhor é certa e garantida, me sustenta, é isso que Ele prometeu, e o Espírito Santo vai me iluminando. Sei que o desvirtuamento vem, mas eu fico nesta vitória, na verdade, naquilo que é garantido. Sou protegido pelo Espírito, e estou olhando, atentando e sendo guiado, sendo pautado pela palavra do Senhor. Luz para o meu caminho. João termina aqui no texto que nós lemos, no verso 6, dizendo que quem nos ouve, isto é, os apóstolos, a palavra de Deus, quem nos ouve, desta forma, isto é, porque nos ouve, desta forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Senhor o chamou, meu irmão, minha irmã, para o Espírito Santo, o Espírito da verdade e não o Espírito do erro. Por isso, ouça a palavra e ouça a voz do Espírito na palavra. Vamos orar.